Governo contrata escritório de advocacia nos Estados Unidos para tentar reverter o tarifaço. E você vai ver também. Quase 2 milhões de aposentados e pensionistas já receberam dinheiro descontado indevidamente do INSS. Homem que ameaçou Felca vendia fotos de criança na internet. Bombardeio em hospital de Gaza mata jornalistas e socorristas. E ainda, Ancelotti convoca a seleção brasileira sem Neymar e com Caio Jorge. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar a equipe nacional. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias dessa segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, vamos começar essa edição falando ao vivo lá do Parque São Jorge, a sede do Corinthians, porque hoje tem eleição para presidente. Nós vamos ver aqui, ó, o Caio Veríssimo e o Bruno Buenos Aires estão lá e vão trazer as informações para a gente. Boa noite, Caio. Boa noite, Bruno. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, eu e o Caio estamos aqui diretamente do Parque São Jorge. Vou pedir para o nosso cinegrafista dar um giro aqui para vocês verem como está a movimentação agora bem intensa, tanto de torcedores quanto de imprensa. Foi por esse portão que os candidatos à presidência entraram. A eleição começou, a votação começou às 18 horas e conforme o tempo vai passando, vai se intensificando ainda mais a movimentação das pessoas. Temos também policiamento reforçado aqui para conter qualquer tipo, né, de tentativa de invasão ou tentativa de protesto. Vemos algumas faixas ali também estendidas pela torcida com protestos, reforma ao Estatuto Já. Vou pedir para o Caio também contar um pouco dos detalhes, como vai funcionar essa eleição, porque vai ser um pouco diferente e vai ser bem acirrada, não é mesmo, Caio? É isso aí, Bruno. Bom, muito boa noite a todos que nos acompanham. Como o Bruno já falou, é uma eleição diferente, né, da normal. Isso porque essa eleição ela é para durar apenas 14 meses, ou seja, a continuação do mandato do Augusto Melo, que sofreu impeachment, iniciou esse pedido de impeachment no começo de maio, mas foi agora no dia 9 de agosto que ele foi afastado definitivamente pela eleição também dos dirigentes do clube. Então, neste momento está acontecendo a eleição para o novo presidente, que vai assumir até o final de 2026, porém há uma diferença dos demais, é que quando o presidente ele assume, ele só pode ter um mandato, mas nesse caso, quem vencer também poderá concorrer ao próximo mandato para assumir na próxima eleição. Bom, nós temos aí essa questão agora, que são 3 dirigentes aí que estão concorrendo a essa vaga. Hoje o Osmar Stabile, que é o atual interino, né, que era o vice-presidente quando o Augusto Melo estava comandando, ele está assumindo nesse momento, ele está concorrendo também a essa eleição. Aqui nós temos cerca de 290 dirigentes aí que podem votar hoje, mas é esperado pelo menos 220 votos. E essa eleição ela está prevista para correr até às 21 horas, ou seja, ainda tem bastante chão. Vai ser aí no papelzinho mesmo que eles vão votar, depois vai ter a contagem. Provavelmente aí 21 horas é que sai o resultado, Kleber. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre tudo isso e muito mais do esporte. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, então daqui a pouco eu chamo o Caio e chamo o Bruno de novo para falar mais dessa eleição e outras notícias do esporte. Vamos falar agora de outro assunto. A Advocacia Geral da União está finalizando a contratação de um escritório de advocacia para atuar nos Estados Unidos. O objetivo é reverter as tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros e também as punições às autoridades do Brasil que foram encaixadas na Lei Magnitsky.
Essa medida foi uma alternativa do governo para fazer um contraponto à atuação do deputado da oposição, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos conversando com membros da Casa Branca e congressistas para punir autoridades brasileiras e ministros do Supremo Tribunal Federal que estão conduzindo o processo contra o pai dele, Jair Bolsonaro, que é réu por golpe de Estado. Segundo a AGU, os advogados vão atuar de forma administrativa e judicialmente em defesa do Estado brasileiro nos Estados Unidos. Eles poderão defender os interesses nacionais em tribunais norte-americanos e também de forma extrajudicial. O contrato está em fase final e a Advocacia Geral da União não forneceu mais detalhes. Mas a expectativa é que o acordo seja fechado nos próximos dias. A iniciativa teve um grande apoio dos representantes do governo e dos empresários brasileiros. Foi visto como um passo importante para que exista um diálogo entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, que desde que Donald Trump divulgou as tarifas, não conseguiram conversar formalmente sobre as taxas. Olha, e o INSS já pagou quase 2 milhões de aposentados e pensionistas que têm direito ao ressarcimento dos descontos indevidos. O número é do último balanço divulgado pelo Instituto nesta segunda-feira. O pagamento da devolução começou no dia 24 de julho e os valores que já passam de 1 bilhão foram pagos de forma integral, com correção pela inflação diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício. Para isso, é preciso fazer adesão ao acordo por meio do aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências do Correio, de forma gratuita. Até agora, mais de 2 milhões de pessoas estão aptas a aderir ao acordo e receber os valores. E desses beneficiários, cerca de 1.900.000 já receberam, o que representa 76,6% do total. Outros 1.200.000 segurados foram contestados pela entidade e aguardam análise da documentação. De acordo com o INSS, os beneficiários que podem aderir ao acordo são beneficiários que contestaram descontos indevidos, que sofreram descontos entre março de 2020 e março de 2025, beneficiários com processo na Justiça desde que ainda não tenham recebido os valores. Para contestar os descontos indevidos, as pessoas podem baixar o aplicativo Meu INSS Central 135 ou Agência dos Correios. O prazo para a resposta é de 15 dias úteis. A instituição também adverte em relação a golpes. E um homem foi preso hoje em Pernambuco por fazer ameaças ao youtuber Felca. O suspeito lucrava com a venda de material infantil na internet. O homem, identificado como Caio Lucas Rodrigues dos Santos, de 21 anos, foi preso por ameaçar o youtuber Felca e também vendia material infantil na internet, segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Felca ganhou destaque ao publicar um vídeo viral denunciando a adultização e a exploração de menores nas redes sociais, em especial o caso do influencer Ítalo Santos. O secretário comemorou a prisão de Caio em Pernambuco nesta segunda-feira, em uma publicação nas redes sociais. Segundo a polícia, o suspeito lucrava com a venda de vídeos e fotos de vítimas de estupro virtual e, por isso, passou a ameaçar Felca. A prisão de Caio aconteceu devido a uma decisão judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, emitida em caráter de urgência no dia 17 de agosto. Felca alega ter recebido ameaças de morte e falsas acusações de pedofilia após publicar o vídeo sobre a adultização nas redes sociais, o que configura um risco concreto à sua segurança pessoal. O tribunal acolheu o pedido e ordenou que o Google fornecesse em 24 horas as informações de identificação do usuário responsável pelo e-mail, incluindo IPs de acesso e dados cadastrais. O suspeito estava acompanhado de outro homem quando foi preso em sua casa em Olinda. No momento da prisão, foi constatado que o computador de Caio estava aberto na tela de acesso à plataforma de segurança pública do estado de Pernambuco. Após ser preso, o suspeito foi levado à delegacia responsável.
Já o outro homem deve ser apresentado às autoridades policiais sobre a suspeita de envolvimento no crime previsto que trata de invasão de dispositivos informáticos em situação de flagrante. Olha, hoje nós temos aqui no jornal o quadro Desvendando Fake News com o Alexandre Cardoso. Boa noite, Alê, seja bem-vindo. E qual é a notícia ou a fake notícia de hoje, Alê? Boa noite, Kleber, boa noite a todos. E hoje temos um alerta sobre saúde. Um site que imita a aparência de um portal de notícias diz que um produto chamado glicolamida pode ser usado em um tratamento revolucionário para a diabetes e que teria a aprovação da Anvisa. O suposto remédio teria sido desenvolvido por um endocrinologista tailandês ganhador de um prêmio Nobel por desenvolver um tratamento natural capaz de curar a diabetes tipo 2. Mas a publicação é falsa, Kleber. O nome do professor mencionado não aparece na lista oficial dos ganhadores disponível no site do prêmio Nobel. Já a Anvisa alertou que não existe nenhum medicamento registrado como o nome de glicolamida e se trata de uma fraude. A publicação ainda afirma que a diabetes era causada por um parasita microscópico apelidado de Ascaris. Especialistas negam que esse parasita cause agravamento da diabetes ou causem a diabetes. Alguns sinais claros para ficarmos atentos na internet para não cair em publicações falsas de saúde é sempre desconfiar de promessas de cura ou de reversão rápida de doenças e buscar sempre o registro do medicamento. Não dá para brincar com a saúde, Kleber. E por isso que o Desvendando Fake News está aqui para te ajudar. Eu fico por aqui, mas a qualquer momento eu volto com mais notícias. Então fique sempre alerta e até mais. Muito obrigado pelas informações e até mais. E veja a seguir, bombardeio em hospital de Gaza mata jornalistas e socorristas. E ainda, Ancelotti convoca a seleção brasileira sem Neymar e com Caio Jorge. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Olha, 5 jornalistas que trabalhavam para veículos da imprensa internacional morreram hoje em um ataque israelense contra um hospital na faixa de Gaza. O único hospital que está em funcionamento no sul da faixa de Gaza foi atingido por 2 mísseis. O ataque matou 20 pessoas, entre elas 5 jornalistas, de acordo com o Ministério da Saúde local, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas. Um dos vídeos foi feito de dentro do hospital por um dos jornalistas atingido. O profissional registrava o trabalho da equipe de resgate quando ocorreu a segunda explosão. O exército de Israel confirmou o bombardeio e lamentou qualquer ferimento entre pessoas não envolvidas no conflito. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que foi um acidente trágico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se pronunciou e disse que os Estados Unidos são os maiores aliados de Israel, mas não está feliz com as atitudes tomadas e não quer ver mais isso. Trump também fez novos apelos para libertações de reféns israelenses que estão em poder do Hamas. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e a gente vai falar de novo com o Caio Veríssimo e o Bruno Buenos Aires, que estão lá no Parque São Jorge. Por favor, Caio, Bruno, tragam as notícias do esporte. Isso aí, Kleber, estamos de volta. Bom, a movimentação continua muito intensa aqui, né? Afinal, é um dia muito importante para o corintiano, que vai, enfim, decidir quem é o seu novo presidente. E, bom, a gente vai ver agora os perfis aí desses concorrentes à presidência do Corinthians. Vamos ver no VT. O atual presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, disputa o cargo com mais 2 candidatos. Roque Cittadini, que já é conhecido dentro da política corintiana, e André Castro, que repercutiu após prometer um investimento de $1 bilhão no clube, caso seja eleito.
Osmar Stabile é um grande favorito a vencer as eleições. No comando do cargo desde maio de 2025, quando Augusto Melo foi afastado, Stabile é um empresário do ramo da indústria metalúrgica e prefere a discrição e trabalhar apenas nos bastidores. Já Roque Cittadino foi vice-presidente no início do século. O candidato concorreu diversas vezes ao pleito, mas nunca foi eleito. Agora ele se mostra contrário às ideias de Augusto Melo e com isso conquistou o apoio do grupo. Além disso, depois de se aposentar de forma compulsória do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde exercia o cargo de presidente, tem um caminho livre para as eleições. Cittadini classifica a situação do clube como insustentável, dramática e perto de um fim trágico. Já André Castro é a grande novidade dessas eleições. Ele é sócio do Corinthians desde 1996 e seu nome veio aos holofotes em meio a uma proposta ousada. Um fundo de até US$1 bilhão, cerca de 5,5 bilhões de reais, que seria utilizado para sanar as dívidas do clube e promover investimentos. O empresário revelou que o GSP, Banco de Fomento Mercantil, seria o responsável pelo alto investimento. Ele também apresentou uma carta declaratória da empresa, que estaria interessada em iniciar a parceria com o Corinthians em caso de vitória de Castro. E olha, Kleber, mudando de assunto agora, porque hoje, lá na sede da CBF no Rio de Janeiro, Carlo Ancelotti fez a sua convocação para os últimos 2 jogos das eliminatórias da seleção brasileira. Vamos dar uma olhada aí na lista de quem foi convocado. Os foram Alisson, Bento e Hugo Souza. Os defensores são Alexandro, Caio Henrique, Fabrício Bruno, Wanderson, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Os laterais são Alexandro, do Flamengo, Douglas Santos e Wesley. No meio-campo, Bruno Guimarães, Andrei, Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá. Os atacantes são Estevão, Caio Jorge, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison, João Pedro, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. O atacante Neymar Júnior, o camisa 10 da seleção, novamente ficou de fora. E o Carlo Ancelotti deu uma declaração ainda na coletiva de convocados e falou também da convocação pela primeira vez do atacante Caio Jorge. Vamos dar uma olhada. O atacante Caio Jorge é a principal novidade na convocação da seleção brasileira. Aos 23 anos, artilheiro do Brasileirão com 15 gols, ele é o único estreante na lista de Carlo Ancelotti, que tratou de exaltar o jogador. A característica de um atacante é fazer gol, primeiro. Ele está fazendo muitos goles, o goleador do campeonato brasileiro, um atacante muito jovem, que já tem experiência, porque jogou também em Itália. Então, creio que ele, por lo que está fazendo neste momento, merece estar com a equipe nacional. E a ausência de Neymar também foi pauta. Segundo o italiano, o camisa 10 do Santos não precisa ser testado, pois todos o conhecem. E que ele tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo. Neymar teve um pequeno problema a última semana, mas Neymar não precisamos testarlo. Todo o mundo conhece Neymar, toda a comissão, toda a seleção, todos os torcedores do Brasil conhecem muito bem a Neymar. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar a equipe nacional a fazer as coisas bem, a tentar de fazer o melhor na Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Chile na próxima quinta-feira, dia 4 de agosto, no Maracanã. Depois viaja a El Alto para encarar a Bolívia no dia 9. Bom, isso aí, antes de encerrar, a equipe do Jornal das 18h30 presta uma homenagem ao Kiko Clemente, o nosso diretor de TV, pelo seu aniversário. Parabéns, Kiko, e muito obrigado pela dedicação do dia a dia. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a companhia, uma ótima noite e até amanhã.